Olá, boa noite. Estamos aqui com The 55 Project, com a Rafael RG. Antes de a gente começar essa conversa, gostaria de agradecer da Garcia Family Foundation, The Experience Club, que é o local que estamos aqui, e a Cristiano Mascarenhas. O The 55 Project é um projeto incrível que apoia artistas brasileiros, trazem eles aqui para os Estados Unidos, para Miami, para fazer exposições em grupo, de coletivas. E o Rafael faz parte do The Solo Project, que esse ano é o terceiro ano. A gente fez o Open Call, foi muito difícil, mas o Rafael estava no topo das escolhas. A gente está muito feliz de estar aqui com o Rafael e a gente vai conversar um pouco sobre a experiência da Solo Project, do Rafael aqui em Miami. Então, o Solo Project é um projeto incrível que a gente cria essa oportunidade dos artistas virem, ter uma experiência com Miami, observar e criar um projeto a partir desses diálogos que são criados aqui. Então, eu queria começar a fazer essa pergunta, né, Rafael? Você falar um pouquinho do seu trabalho e como essas experiências de residência, de estar no espaço, de criar essas relações, esses momentos afetivos, que é uma parte tão importante do seu trabalho, e explicar um pouco como essa experiência está adicionando para a sua carreira, para ideias futuras. Não sei por onde você quer começar. Sim. Mas eu acho que sobre essas últimas 2 semanas, como tem sido. Sim. Na verdade, eu vou começar agradecendo. Queria agradecer a presença de todas. Também queria agradecer muito a equipe toda do 50/50 Project, porque tem sido uma experiência realmente incrível. Já estou com saudades de todas. E agradecer a Jennifer também por todo o suporte, apoio e conversas que a gente está tendo, e também por essa conversa que a gente vai ter hoje. Como a Jennifer disse, residência é uma parte muito importante do meu trabalho. Eu não sou um artista que tem um ateliê fixo, que tem uma prática de ateliê. Meu ateliê realmente é o mundo, é as ruas. Eu trabalho muito com colaborações, com pessoas. E a minha própria vida pessoal, ela é guiada por mudanças. É muito difícil eu morar numa cidade só por mais de 3 anos, por exemplo. Então, eu sou de São Paulo, nasci em Guarulhos, mas já morei em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, Salvador. Atualmente moro em São Luís do Maranhão e já estou desenhando um possível próximo destino para ir morar. Não é sempre o trabalho que me leva para os lugares, mas é muito o meu coração que me leva para as cidades. Mas eu percebo também o quanto o meu coração é ligado com o meu trabalho, e a gente até vai falar um pouco disso mais. Mas estar em residência, eu sempre falo que é uma via de mão dupla, porque é o momento em que eu concentro em trabalhos, em projetos, mas também é um momento que eu fico aberto para receber informações e para receber estímulos. Aqui para o 50/50 Project tinha um Open Call, ele pedia para que os artistas mandassem uma proposta, uma ideia, algo que você quisesse trabalhar. Eu fiz isso, eu mandei uma proposta, mas a gente sabe que a expectativa muitas vezes é completamente diferente da realidade. A gente planeja, a gente fica ansioso, mas quando a gente se depara com o lugar, quando a gente se depara com pessoas, quando a gente se depara com paisagens, as nossas ideias mudam. Eu sou uma pessoa que me contamino muito fácil com coisas, e aqui não foi diferente. Pois é, e o que eu mencionei, né, que acho que assim que o convite veio, eu imagino que várias ideias vieram surgindo, né? Como a fábrica de vinis que você descobriu. Sim. Como eu acho tão interessante que você busca coisas que te interessam, que ativam assim, um ponto de curiosidade, mas é sempre ligado, né? Você falou da sua experiência em São Luís, sobre a rádio de reggae, e isso levou a você pesquisar a fábrica de vinis aqui em Miami. Se você puder contar
como, né, uma pontinha de curiosidade vai levando e vai meio que fazendo conexões de vários momentos pessoais também, né? E se você puder falar um pouquinho da fábrica de vinis que você mencionou. Aconteceu que quando realmente eu fui selecionado, e aí quando cai a ficha, assim, nossa, estou indo para Miami, e vem aquele nervoso, aquela ansiedade, eu comecei a pensar em todas as possibilidades de materiais de produções que eu ia ter aqui e as quais eu não tenho acesso em São Luís. E eu percebi que a equipe estava muito aberta a me ouvir e me auxiliar, então eu fui pesquisando coisas que me interessavam, que poderiam ter aqui em Miami, que eu poderia me conectar. E por uma super coincidência, eu descobri que aqui em Miami, nos anos 60, nos anos 70, houve uma fábrica de discos de vinil que foi criada por um produtor musical que migrou da Jamaica para cá. E ele foi responsável, por exemplo, por gravar os primeiros vinis do Bob Marley aqui nos Estados Unidos. E São Luís do Maranhão é conhecida como a Ilha do Reggae por dois motivos. Nos anos 60, nos anos 70 havia uma interferência nas rádios, então havia uma rádio jamaicana que tocava em São Luís e também haviam navios de carga que chegavam na ilha, que chegavam da Jamaica para São Luís. A tripulação desse navio saía para a cidade, a maioria eram homens, eles tinham relações amorosas com prostitutas locais. E muitos deles usavam como moeda de pagamento dessas prostitutas discos que eram discos de reggae. E isso formou toda uma cidade que é enlouquecida por reggae. Então, nas ruas, em todas as festas, crianças, adultos, é a música daquela região. E, obviamente, quando eu descobri que havia um pouco dessa história aqui em Miami, eu falei assim, não, alguma coisa eu vou ter que fazer com isso. Mas fiquei pensando, assim, claro que queria visitar a fábrica e fiquei pensando, como eu posso criar um trabalho que envolva essa fábrica? E aí eu pensei, não, vou gravar um disco, mas eu não sou cantor, não sou cantor de reggae nem de nada. Eu pensei, como gravar, o que eu vou gravar nesse disco? E aí vem uma parte muito importante do meu trabalho, eu sempre me trago acontecimentos pessoais da minha vida para o meu trabalho. E logo na minha semana de despedida de São Luís, que tudo bem que é uma viagem curta, mas eu achei que era necessário fazer uma despedida, porque ia ser uma jornada muito legal, eu acabei conhecendo uma pessoa, um rapaz que estava de passagem em São Luís, e a gente se encantou, assim, a gente passou 22 horas juntos, mas que foram incríveis, e eu fiquei muito apaixonado por ele. E eu pensei, bom, acho que o vinil vai por esse lugar. E eu pensei em gravar, o disco tem os dois lados. E aí eu estou produzindo um vinil que o lado A são as batidas do meu coração e o lado B vão ser as batidas do coração dele. Porque como a gente mora em cidades diferentes, eu pensei que esse vinil era uma forma de a gente estar junto a partir do som que os nossos corações fazem. E eu pensei que isso numa exposição poderia ser duas vitrolas tocando o lado A e o lado B juntos e os sons se misturarem. E também presentificar um pouco que todo mundo que tem aqui, graças a Deus, tem um coração e ele está batendo e a gente não escuta, né? Mas a tecnologia possibilita isso. Então esse é o trabalho que a gente está produzindo lá na fábrica de vinil. E eu usei também o tempo aqui na residência para pensar a capa, o encarte. Então, a gente se conheceu num rio que tem em São Luís e ele mora próximo de um rio que tem em Recife. E aqui é uma cidade que é rodeada de água, então a água está sempre presente no meu imaginário. Então, estou pensando que a capa e a contracapa sejam imagens desses dois rios e de certa forma, as águas nos conectam e esse som. Então, essa ideia não foi necessariamente algo que eu mandei no Open Call, mas foi uma ideia que aconteceu e que a gente vai concretizar quando for possível. Sim, claro. E o que eu acho tão interessante no seu trabalho, né? Como você falou, todo mundo tem um coração, todo mundo, né? Imagino que
tenha se apaixonado, talvez não por uma questão de amor, mas de alguma forma, né? E sentir o coração bater forte por algo, por alguém. E você cria esses trabalhos a partir de uma partida tão pessoal, mas é tão assim, as pessoas conseguem se relacionar, tanto quanto o projeto que você... eu queria falar um pouquinho dele, até por fazer essa conexão do The First Kiss, que foi um projeto que você submeteu para o Open Call, e que né, acho que todo mundo consegue se conectar, né, quando se fala First Kiss. Eu pensei no meu First Kiss, mas com outras pessoas eu realmente estava mencionando sobre o seu projeto para alguém, e eles já, enquanto eu estava explicando, já estava pensando no First Kiss. Mas e você consegue, né, criar esses momentos tão íntimos com as pessoas que você trabalha nos projetos, tanto nesse do vinil, conhecendo as pessoas da fábrica de vinil, mas cria uma obra que eu acho que todo mundo consegue se ver na obra, hein? Mas eu queria que você falasse um pouquinho do The First Kiss, como começou, e além dessas conexões, que eu acho que é uma parte tão importante do trabalho, né? Você cria o objeto, a parte visual, a parte escrita, e eu acho muito interessante essas várias camadas, né, que os seus projetos têm. Cada uma, né, tem a sua importância. Sim. Então, o First Kiss, né, o primeiro beijo, é o projeto que eu mandei para fazer aqui em Miami. E é uma ideia que surgiu de uma residência. Eu estava fazendo uma residência no Senegal, em Dakar, na África. E eu estava em Dakar para tentar pesquisar e tentar entender um pouco como se dão as relações e os direitos das populações LGBTQIA+, lá. Por questões políticas, é uma região que não oferece tantos direitos para essa população. Mas eu não queria sair do Brasil e chegar até um contexto que era completamente diferente do meu e ficar apontando erros ou defeitos a partir da minha visão ocidental. E eu, como artista, eu me sinto muito responsável pelos contextos que eu trabalho, porque eu levo contextos e histórias adiante para o público e eu sou completamente responsável por essas histórias. E eu também não estava interessado em falar sobre violência colonial, sobre homofobia. No meu trabalho, eu sempre tento trazer um pouco mais de perspectiva e de esperança para frente. Eu sempre tento olhar para frente nos meus trabalhos. Então eu fiquei pensando muito em algo que pudesse conectar minha trajetória pessoal com a trajetória pessoal daquelas pessoas. E aí eu pensei no primeiro beijo, que realmente é uma coisa que todos nós passamos por isso, cada um da sua forma, mas que também essas histórias trazem, cada um da sua forma, suas questões políticas, seus contextos. Então lá eu fiz entrevistas com pessoas, eu não usei esse material para nenhum trabalho. Ano passado eu recebi um convite do MAM, do Rio de Janeiro, do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Eles comissionaram uma instalação nova e aí eu fiz pela primeira vez uma materialização desse projeto em que eu entrevistei 3 pessoas de São Luís, maiores de 60 anos, LGBTQIA+, sobre o primeiro beijo delas, e eu transformei isso numa instalação trazendo esses textos e também imagens que foram criadas a partir das histórias. E aí aqui para o 50/50 Project eu pensei em trabalhar essa ideia do primeiro beijo especificamente com a comunidade latina migrante, em específico com cubanos. Então estou residindo em Little Havana, mas o meu interesse, o recorte que eu trouxe aqui para Miami é pensar a presença cubana aqui na cidade, mas também pensar como se deram esses primeiros beijos num contexto da era Fidel Castro, que foi uma era que também não privilegiou muito a população LGBTQIA+. Então, essas 2 semanas que eu estou aqui, eu estou tentando de forma muito espontânea encontrar pessoas LGBTQIA+, maiores de 60 anos e que topem dividir comigo as suas ideias.
é muito legal que a residência tenha se aberto para essa possibilidade de trabalho, no sentido de que o resultado final nunca foi a preocupação maior. Então eu me sinto livre em ter a experiência e durante o processo ir pensando como isso vai ser materializado, e as coisas elas simplesmente vão acontecendo. Porque fim de semana passado eu conheci um artista local que trabalha com letterpress, e ele tem um ateliê há mais de 20 anos e ele imprime trabalhos de vários artistas daqui que trabalham com texto. Ele espacializa poesias de poetas locais, ele faz gravuras enormes com textos, ele tem os tipos de madeira, que é um trabalho belíssimo. E aí quando eu olhei aquilo, eu falei assim, pronto, eu já tenho a materialização dos textos. Eu ainda nem tenho as entrevistas, mas eu já sei como eu vou. E aí eu conversei com ele e ele ficou super animado, porque ele faz trabalho para outros artistas. E o legal dessas colaborações é que eu poderia chegar lá e pensar, não, eu quero tal fonte, tal tamanho, mas eu prefiro, quando tiver os textos, chegar para ele e falar assim, olha, escuta essa história, como é que você imagina, a partir dos materiais que você tem, que isso pode vir à tona? E me permitir também que a outra pessoa invada um pouco esse meu processo, e que as coisas não tenham necessariamente um rumo muito fixo. Que foi até o que você fez em São Luís, Foi o que eu fiz em São Luís. Trabalhou com pessoas locais. Eu trabalhei em São Luís com pintores que fazem pinturas manuais de banners. São Luís não é como aqui em Miami, por exemplo, eu estou vendo vários neons anunciando os hotéis e os restaurantes. Em São Luís, tudo isso ainda é pintado à mão por essas pessoas que eu chamo elas de artistas, porque elas são incríveis. E eu entregava as histórias para elas, e elas buscavam os materiais e o tipo de letra e as cores. Então foi esse tipo de colaboração. Mas aqui eu também estou trabalhando nos arquivos, então eu quero trabalhar os textos e também algumas imagens. Então, na Universidade de Miami tem um arquivo específico de materiais da história cubana, da migração, mas da história da ilha. Então também estou buscando materiais que revelem um pouco dessa história, de como essa população lutou pela liberdade de ser o que são em Cuba, e também como elas fazem essa transição de sair de uma ditadura por um lugar, de um país que tem como slogan a liberdade, né? Quais mudanças isso trouxe. Então a gente está muito nesse processo, assim. Eu acho incrível que uma das razões que eu adoro esse projeto do 55 Project, e até no meu trabalho também como curadora, em trabalhar com artistas que fazem comissões, que a gente convida, né, chega a convidar a explorar mesmo, e que extrair a essência da cidade. E momentos diferentes. Eu acho que você, né, falou do artista que usa letterpress. Miami também, acho que mencionei que tem um festival de poesia. Acho que em abril, que a cidade fica super voltada a dividir histórias, né, através de texto, através de projetos artísticos também que levam o texto para esse mundo de arte também. Eu acho que é incrível pensar e trabalhar. E é o que você, né, faz muito nesses processos de residência. E você chegou a mencionar brevemente o arquivo, que é da Cuban Heritage Collection, da Universidade de Miami. Mas você também pesquisou, além de conectar essa pesquisa com The First Kiss, que é o projeto, né, que iniciou tudo. Você está muito interessado na história da Lídia Cabreira, né, e a pesquisa dela. E também, voltando ao que eu falei, que você, né, usa um pontinho de curiosidade e vai conectando como se fosse constelações. Eu acho interessante. Se você pudesse falar um pouco dessa pesquisa, se você achou alguma coisa interessante, como que faz esse overlap com o seu trabalho. Sim. Toda residência que eu faço, a primeira coisa... Na verdade, eu faço sempre duas coisas. Eu gosto muito de comida, então quando vem a residência, eu falo assim, vou procurar restaurantes daquele lugar, e logo em seguida vou procurar o arquivo. A melhor forma de conhecer um lugar é conhecer o arquivo desse lugar.
Então, quando eu fui para Gasworks, eu fui no arquivo de Londres, no Senegal eu fui para o arquivo no Senegal, e aqui não seria diferente. Então, eu fui pesquisando quais os arquivos que tinham e descobri que tem um arquivo específico sobre a história da migração cubana, que é o Cuban Heritage Collection, que fica na universidade, como você disse. E é um arquivo ótimo, que grande parte dos materiais está digitalizado, é muito fácil pesquisar. E quando eu estava no site me cadastrando para agendar minha visita, eu vi uma imagem que mexeu muito comigo e eu fui atrás do que era essa imagem. E essa imagem era um desenho belíssimo que logo de cara eu percebi que era um desenho de motivo religioso e de motivo de religioso africano, porque faz parte do meu repertório. Eu vi, não, é alguma coisa, fui indo atrás e descobri Lídia Cabreira, que Lídia Cabreira foi uma antropóloga cubana que durante muito tempo da vida dela ela se dedicou a pesquisar religiões de sociedades secretas de santeria cubana. E ela fez um levantamento de uma sociedade específica, que essas sociedades secretas elas eram criadas e mantidas por ex-escravos ou ainda pessoas escravizadas que se juntavam numa sociedade religiosa secreta para se ajudarem. Então cada um haviam trocas de valores. Às vezes eles pagavam a alforria de algum membro, às vezes quando alguém tinha um problema ia lá e ajudava, então eles se mantinham nesse plano, mas eles tinham muitas relações também com planos espirituais. Eles eram grupos religiosos, eles faziam orações, eles pediam ajuda e proteção para os orixás. E durante todo esse tempo que ela ficou fazendo essa pesquisa, ela desenhou muito dos símbolos que eles usavam durante rituais. E esses desenhos são belíssimos, eu tive a oportunidade de ter acessos a eles, a digitalizações deles. E uma coisa que me marcou muito, que mexeu muito no meu interesse de trabalhar, é perceber o quanto esses desenhos eram parecidos com desenhos e com simbologias das religiões de matriz africana no Brasil. Como essa diáspora, como essa história é praticamente a mesma história. O que muda são os contextos e os lugares. E aí não era novamente algo que eu tinha mandado inicialmente para pensar aqui, mas aí quando você se depara com esse material, você pensa assim, eu não tenho como voltar para casa ileso a isso, né? Então, lá em São Luís tem um ferreiro, um mestre de ferro que eu colaboro com ele. Também às vezes eu vou lá assim, tipo, eu tive uma ideia de uma escultura. E eu conto e eu peço para ele imaginar. Ele é uma pessoa que sonha muito, ele sempre fala que depois que eu converso com ele, ele sonha e ele faz as esculturas. E aí eu estou pensando em levar o livro da Lídia com esses desenhos para ele, deixar um tempo com ele e depois falar assim, Carlos, vamos pensar em esculturas a partir desses desenhos? Ele também frequenta terreiro em São Luís, então eu sei que ele tem familiaridade com símbolos de lá. E eu vou ver quais leituras, que ele tem muito mais experiência do que eu nos terreiros lá. Vou ver quais leituras ele tem e juntos a gente vai pensar uma série de esculturas. De novo, tentando conectar essas histórias. Eu nunca fui para Cuba, mas a partir desse arquivo aqui em Miami, eu vou conectar essas duas ilhas, Cuba e São Luís. Só que estando aqui, como eu estou fazendo essa conexão São Luís, Jamaica, mas a partir de Miami, porque realmente eu percebo como aqui é um hub de acontecimentos, de pessoas, de conexões. E falando nisso, você veio numa semana, né, em uma época super agitada em Miami, e você falou, né, que eu acho tão interessante. Claro que a gente sempre fica, né, ansiosos para ver, a gente quer, até fiquei preocupada, é uma semana tão importante, tão agitada, será que vai ter um momento de você mostrar o projeto? E quando você falou, não, eu estou mais interessada no processo, aí até, né, todos relaxamos e ficamos super animados com essa pesquisa, né, a curiosidade que você ia trazer para o projeto e os achados, né, dessa semana. Então, como tem sido você estar aqui nessa semana, né, conversando, dialogando, conectando com as pessoas, dividindo o que você, né, conseguiu pesquisar antes do agito aqui da semana de Art Basel em Miami. E
que você acha que... Qual efeito que você acha que vai ter no seu pensamento para esse projeto? Sim. Eu acho que, de fato, eu estava bem ansioso em tentar finalizar coisas para mostrar. E também não tem como a gente não ficar contaminado por a ideia da comercialização dos trabalhos, porque, afinal de contas, é uma semana de uma feira. Mas eu acho que eu tive muita sorte em me abrir mais aos processos, porque tem sido muito frutífero encontrar pessoas e, por mais que eu não tenha algo para mostrar, quando eu conto as ideias, as conexões se dão, as pessoas ficam muito interessadas e é ótimo falar sobre coisas que não estão produzidas, porque qualquer opinião ou qualquer referência que a pessoa me dê sobre aquela ideia, eu ainda estou em tempo de modificar e de ouvir e aceitar opiniões. Então, eu sinto que eu estou dividindo o processo com as pessoas, de fato. Assim. Então, e sempre que eu conto alguma coisa, alguém fala assim, você conhece tal lugar? Você já foi nisso? Ontem lá na Untitled me falaram de uma árvore sagrada que tem em Little Havana que eu não conhecia e que é incrível, assim. Então tem sido muito rico poder dividir o processo com as pessoas. É um acúmulo de descobertas, né? E ontem a gente falou um pouco sobre isso, né? De como seria aqui nossa conversa e ainda mais essa semana, o produto final às vezes é tão importante e muitas pessoas pulam, né, esse diálogo de como é o processo de pesquisa, de criação. Não são muitos, né, museus ou organizações que estimulam, né, ou que dão assim importância muito para esse processo. O que você acha que, assim, pensando mais, né, de um momento, de um lugar, de uma instituição, seria importante trazer como falar um pouco mais do processo criativo e quais são as descobertas que acontecem nesses diálogos quando essas conversas acontecem? Sim. Eu percebo que trazer o processo para esses lugares institucionais, para essas conversas, ou até para encontro com colecionadores, acaba sendo quase que um processo formativo. Desmistifica muito esse lugar do artista e da obra, porque realmente eu apresento o processo, a palavra dá conta disso, mas assim, as dificuldades, as inseguranças, então isso automaticamente me aproxima das pessoas e consegue gerar uma conversa que eu sinto que as pessoas se sentem muito à vontade de poderem estar ajudando o processo, de poderem estar fazendo parte da construção daquilo. Então eu acabo sentindo que isso acaba aproximando mais as pessoas. Assim, você sai um pouco daquela posição, ou artista ou curador, e você cria um diálogo em que as coisas vão ali sendo transformadas pelos encontros e pelas conversas, assim. Eu já tive outras experiências de fazer residências que eram financiadas por colecionadores e que haviam também essa vontade de assim, então uma coisa que você produzir aqui vai entrar para a coleção. E eu conversava muito sobre eles, sobre assim, como a gente vai pensar esse processo de colecionismo e trabalhos que ainda estão sendo gerados, assim, como a gente pode quebrar essas instâncias que são tão formais e são tão determinadas. Por que você não pode pensar a sua coleção a partir de financiar propostas ao invés de ir sempre nas galerias ou nas feiras? Assim, como vocês vão aproximar os artistas da sua coleção e não as obras da coleção? Assim, então, são diálogos que no contexto atual do Brasil são importantes, porque a iniciativa privada ela é muito presente no meio artístico. Então são conversas que são muito relevantes da gente ter nesse momento. E de a gente realmente desmistificar quais são os papéis de cada agente dentro do sistema da arte. Exato. Isso me lembra muito, assim, até, né, nos anos 60,
os artistas estavam criando obras como a LRTC, com o Lula Park, Rafael Souto, criando obras participativas, né? Que se tira ali a obra, o produto final da parede e né, chama a pessoa para entrar ali, participar e ser parte desse processo, ativar ali de alguma maneira. E isso eu acho muito interessante também no museu, né? Que a gente apoia muito esses processos de criar, de convidar artistas para fazer comissões, mas mais é para conectar com a comunidade, às vezes conectar com a cidade, né? Criar esses convites de chamar o artista para explorar e criar, ou talvez não especificamente, mas criar um produto através dessas experiências. Acho bem importante e adoro o trabalho que você está fazendo, porque faz a gente pensar muito, né, no pessoal, nesses momentos bem afetivos, né, que o seu trabalho traz. E não falar de novo a palavra processo, que é tão importante, né, um momento ali de criação que vai evoluindo, vai mudando de direções. E, bom, eu não sei se você queria, né, ler um poema, falar um pouco do poema, se esse é o momento, como é que você quer fazer? Porque nas minhas experiências de residência, eu sempre mantenho um diário, que não é necessariamente um diário de processos, mas esse deslocamento para um novo lugar e essa dinâmica de encontrar pessoas e de estar vivendo numa nova região traz tantos atravessamentos que eu criei uma dinâmica de sempre escrever, assim, eu sempre semanalmente tento concentrar todas aquelas experiências e vou redigindo, e muitas vezes isso aparece como poemas, como textos livres, assim, que eu uso também como uma via de mão dupla, que é uma forma de documentar experiências da residência, mas também é uma forma de posteriormente contar para as pessoas um pouco daquele dia a dia ali do ateliê, das conversas e dos encontros, assim. E eu tinha pensado em ler uma para vocês. Mesmo depois de quase uma semana aqui, eu ainda fico impressionado com o silêncio das ruas dessa cidade. São ruas compridas, interseccionadas a avenidas intermináveis. Mas essas distâncias não são só físicas. Às vezes, sinto que compartilho com todas as pessoas que cruzam na rua as saudades de um certo lugar. As saudades das possibilidades de um certo lugar. Mas também sei que compartilho com elas o desejo de ir em frente, sem olhar para trás. Saio de Little Havana em direção a Brickell. Gosto do silêncio dos prédios administrativos dessa região. Inúmeros arranha-céus se misturam às nuvens densas que passeiam pelo céu. Todos os andares de escritórios estão iluminados, mas não se escuta o som das transações bancárias que acontecem ali. Tudo é muito silencioso. Quando visitei um pai de santo ligado à santeria cubana aqui em Miami, ele jogou os búzios algumas vezes até o jogo revelar alguma coisa. Ele me olhou e disse: "Você está preocupado com alguém que você ama?" E eu disse: "Sim." "Não é fácil quando se ama mais de uma pessoa," eu disse. "Sou devoto de Exu por depender de uma boa comunicação," eu completei. E comunicar antes de falar com o outro é sobre saber escutar a mim mesmo. Me abro para me ouvir e, escutando a mim mesmo, eu consigo encontrar maneiras de falar para o outro o que eu quero. Comunicar é parte crucial do meu trabalho como artista, eu pensei. Aqui em Miami, eu quero gravar um disco, um vinil na fábrica de um imigrante jamaicano que veio para cá nos anos 60 e gravou os primeiros discos de reggae nesse território. Quero gravar um disco com um som que está dentro de mim e dentro de você também. Sabemos que esse som existe, ele está lá. E é ele que me indica que preciso continuar, que preciso seguir adiante. Posso até caminhar sozinho, e isso me faz bem, mas não tem lugar a chegar sem ser com você. O céu está tão escuro que eu cruzo pontes e vejo uma cidade que não está adormecida, mas está em silêncio.
Por vezes, o silêncio das avenidas daqui me fazem lembrar do som da sua respiração quando você dorme com a boca próxima ao meu ouvido. Por vezes, o silêncio das avenidas daqui me fazem pensar que estou no caminho certo. Ai, que lindo. Ai, Rafael, obrigada. Ai, que lindo, Rafael. Eu acho que a escrita também, mas a gente falou um pouquinho, né, sobre isso sobre vários projetos. E como, né, só para finalizar aqui, você sempre traz a escrita para todos os projetos. Eu acho que eu vi alguma entrevista você falando que às vezes, né, só gosta de sair com caderno, gosta de levar, mas está sempre com caderno. E como você traz isso para o seu pensamento? Você pensa em alguma coisa, alguma ideia? São observações, né, as lindas observações como você fez de Miami. Como você traz isso para o seu projeto, para a sua arte? Eu acho que a escrita é importante para mim, porque com o meu trabalho de arte, como artista, o que eu sempre busco é contar histórias. Uhum. E a primeira etapa de se contar uma história é escrever uma história. Uhum. E a escrita também como documentação, como uma memória. Uhum. Como guardar coisas. Uhum. A comunicação. Como comunicar. Show, comunicação. Sim. Perfeito, muito obrigada. A gente encerra aqui. Muito obrigada por estar aqui conosco e dividindo todo o processo que é tão importante. Tão importante, né, abrir essa janela para um momento especial da criação. Obrigada. Obrigado.